A gente está abrindo agora a oitava atividade da terceira semana Teresa de Benguela Baixada Santista, legado e ancestralidade, Alzira Rufino, a Casa de Cultura da Mulher Negra, Quilombo Urbano Santista. A Semana de Teresa de Benguela faz parte da programação estadual do Júri das Pretas e é organizada e realizada desde 2019 pelo Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da Universidade de São Paulo, com a colaboração dos movimentos e coletivos negros. E esse ano as atividades se iniciaram no dia 25 de julho e seguem até o dia 1º de agosto nas cidades da Baixada Santista, como Bertioga, Guarujá, Mongaguá, Cubatão, Bragrante, Santos, São Vicente e hoje em Peruíbe, com a roda de leitura Alzira Rufino, Escrever e Resistir. A participação do evento ela será certificada em 21 horas, com uma condição de 75% de presença. Eu sei que muitas aí já estão com seu certificado garantido, parabéns. E acompanhem a gente nas redes, @semanateresadebenguela.bs. Agradecemos ao Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da Universidade de São Paulo por providenciar essa sala para a atividade e a plataforma Ubicube para realizar a gravação desse evento, que, como eu disse, vai ser registrado e deixado público para compor a materialização do legado de Alzira Rufino, que é o nosso principal motivador, certo? Que bom, então. Bom, a gente está aqui em roda, né? E eu acho que, como a gente vai fazer um processo de leitura, eu queria pedir, assim, a gente já se conhece, a maioria de nós, mas para a gente começar a usar as palavras, né? E também para a gente aquecer esse momento e todas ouvirem umas a voz das outras, eu queria pedir para a gente fazer um exercício de apresentação, né, bem simples, falando o nome, a cidade de onde está. E como a gente vai falar sobre a Alzira, e aí tem pessoas que conhecem mais, pessoas que conhecem menos, eu queria propor para a gente, na nossa apresentação, também trazer uma palavra que traga o que a Alzira representa, né, para as que conheceram, ou que traga também o que ela gostaria de saber sobre a Alzira, para a gente fazer um primeiro momento falando sobre essa grande mulher que foi a Alzira Rufino. Pode ser? Daí eu vou chamando vocês aqui, para a gente não ficar naquela, vai eu, vai eu. Então tá, a primeira que tá aqui é a Cássia, que tá no trânsito, mas dá para falar, né, Cássia? Cássia tá ouvindo a gente? Senão a gente pode passar para Cidinha. Cidinha, você pode continuar aí? Eu sou Cidinha Santos, acho que todas aqui me conhecem. Eu sou do coletivo Maria Vai para as Outras, da coordenação das PLPs, as Promotoras Legais Populares. Eu conheci a Alzira Rufino, eu tive contato recente com ela. Aliás, desde 2019 que a gente já queria fazer a homenagem a ela, e eu que entrei em contato com ela na época, depois agora quando ela esteve no hospital, então assim, é sempre bom falar de Alzira. Mas eu queria ler um pequeno poema que eu acho que tem a ver com o que a gente foi dito no início, que chama Coletivando. Pode ser? Por favor. Coletivo é isso. Coletivo é luta da negra de fé. Luísa Marim, venha para cá. Traga sua luta e venha Dandara. Coletivo é isso. Coletivo é a luta da negra de fé. Chamamos Zinga para nos ajudar. De mulher guerreira, vamos precisar. Coletivo é isso. Coletivo é a luta de negra de fé. Ah, Cidinha, muito Bom dia, obrigada. bom dia, gente. Muito obrigada por isso. Deixa eu tirar aqui do desafixar. Aí a próxima que está aqui, que acabou de entrar também, bem-vinda, Denise Martini de Lemos. Denise, a gente está fazendo uma primeira roda para se apresentar e se conhecer algo sobre a Alzira, também já fazer, só deixa eu mudar o layout aqui, já fazer também trazer uma palavra, uma que traga o que a Alzira é para você, o que ela significa. Oi, bom dia.
Bom dia. Meu nome é Denise. Eu fiquei sabendo dessa reunião agora nesse momento. E eu vim mais para aprender do que para falar. Então, eu vim para vocês. E eu sei que a Cidinha falou agora sobre o que é coletivo, né? Essas palavras, eu acho que é assim que eu penso. E o coletivo para mim, é somar e somar para aprender. E mudar paradigmas, mudar conceitos e mudar o entorno e, quem sabe, o mundo. Nossa, bem-vinda, Denise. Obrigada por estar com a gente aqui. Uma satisfação. Aí a próxima que está aqui na lista é a Dida. Tá por aí, irmã? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou Dida, né? Sou do coletivo Marias, sou também da coordenação, sou tudo igualzinho a Cidinha, da coordenação das PLP de Santos, estamos também na organização desde o início dessa semana, das primeiras edições, Semana Teresa de Benguela, sou do pessoal também. E eu quero, igualzinha a Cidinha, estou só sem criatividade, Cidinha, só copiando você. Para falar da Alzira, eu vou falar um poema aqui desse livro dela. Alforria. A dor goteja nas paredes, o grito escoa na garganta, dia que se faz à noite e me traz à tona, carta de alforria que a vida rabisca. A Alzira Rufino, eu, mulher negra, resisto. Bom dia para nós. Boa atividade também. Bom dia, Dida. Grata por isso. Elisa. Ó, a Cidinha também lembra que ela, além de jornalista, é cantante do grupo Vozes Parei também. de ouvir vocês. Será que voltou agora? Elisa? Cássia, você consegue fazer sua apresentação? Porque agora é ótimo, vai cair. Tá. Bom dia, meu nome é Cássia, também sou coordenadora das PLPs, e participo também do CDH Maria Dolores, do Defesa dos Direitos Humanos aqui da Baixada Santista, também participo do Partido dos Trabalhadores, conheci a Alzira em 1981 na Casa da Selma de Souza, na época. Deu uma falhada aí no áudio da Cássia, Cássia. Seu áudio deu uma falhada, mas volte assim que possível, porque queremos ouvir essa história aí do seu, como você conheceu a Alzira. Tá? Que falhou, seu áudio saiu aqui. A Alzira trabalhava Acho que é melhor pedir para a Cássia sair e entrar novamente para ver se melhora essa estabilidade, né? Eu acho que como ela tá na rua, talvez assim, resumindo, que eu a acredito gente... muito. Oi. Oi, Voltou, voltou, tá. Voltou. Agora parou. Mas, Cássia, faz assim, olha, a gente conseguiu... Voltei, não. Voltou, mas eu... A Alzira representa para mim essa força da mulher, dentro da mesa de classe, trabalhadora e do coletivo. Perfeito, ó, a Cássia vai escrever, mas muito interessante, aí fica até interessada em ouvir mais também, né? A próxima que tá aí é a Elisa, professora Elisa. Bom dia a todas, companheiras. Elisa Cristina Riesco, aqui de São Vicente, do CDH, irmã Dolores também, né? Direitos Humanos, Direitos Excluídos, Partido dos Trabalhadores, Mulheres Negras do Fronte e por aí vai. Eu conheci a Alzira, eu tive esse privilégio, não tinha ainda o meu primeiro filho,
Então, essa Casa da Cultura Negra, o coletivo, né? O coletivo, enquanto coletivo, foi na década de 86, de 80, em 86. Então, nesse interim, entre o coletivo e a Casa de Cultura, em 90, eu tive a honra de conhecer, fazer parte de algumas rodas de conversa, e ela falava que ela era uma batalhadora incansável, né, dos direitos da mulher, enfim, sobretudo da mulher negra. Então, tem um fragmento aqui que ela diz assim: resisto, que é eu, mulher negra, resisto, né? De onde vem este medo? Sou, sem mistério existo, busco gestos de parecer, atando os feitos que me contam, grito de onde vem esta vergonha sobre mim. Eu, mulher negra, resisto. Resistência é a nossa palavra, né? Simboliza tudo isso que a gente vive e está tão atual a obra deixada por ela, o legado deixado por ela, né? O importante é que esse bastão foi passado. E aqui várias, cada um com o seu jeito, do seu modo, no seu ritmo, no seu ver, agir e sentir, está levando adiante essa mensagem. É isso que é importante. É isso. Muito obrigada por compartilhar aí. A próxima que está aqui na lista é a Gisele Meyer. Gisele, pode se apresentar também. Não sei se você chegou a fazer uma apresentação, falar um pouco sobre ela. Oi, bom dia. Bom dia, queridas. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, está muito bem. Eu tô em trânsito também, estou indo para casa. Bom, é um prazer estar aqui, né, aprendendo com vocês. Eu sou professora da Educação Básica, da Rede de São Vicente e também da Rede de Santos. Sou aluna das PLPs, são presente aí para mim esse ano. Alzira Rufino, eu não conheço muito o trabalho dela, mas sei que ela foi uma enfermeira e ativista política de grande importância na região da Baixada Santista. E sei que ela foi fundadora, né, da Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, algo aí fundamental na luta pela equidade racial, especialmente da mulher, né, da mulher negra. Então, é um prazer estar aqui aprendendo com vocês. Grata, Gisele, bem-vinda. Aí a próxima que está aqui é a Helena Pontes, que também é organizadora aqui da semana. Helena. Olá, tudo bem? Bom dia a todas, todos, todes. Eu não sei se todas nós somos pessoas que conseguem, mulheres que conseguem enxergar, então eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos trançados longos, atrás de mim tem um estante de livros e alguns quadros, e eu estou hoje com um casacão branco com rosa, um casaco branco com rosa e com vestido branco por baixo. Eu não estou sem óculos, mas eu consigo usar óculos, e acho que é isso. Eu sou de Praia Grande, né? Estou fazendo mestrado em Direito do Trabalho pela Faculdade de São Paulo, pela Faculdade da Universidade de São Paulo. E queria contar uma história muito rápida assim, sobre a própria existência da Semana Teresa de Benguela e como ela está intrinsecamente ligada à questão da Alzira Rufino, né? A existência da Alzira Rufino e a existência da Casa de Cultura da Mulher Negra, que antes de ser, na verdade, um locus de fortalecimento da população negra, na verdade, era um espaço de abrigo de mulheres que sofriam violência, né? Independente, inclusive, da cor de pele dela, né? Da sua raça, da sua etnia. Mas quando a gente foi procurar, e quem começou a pensar na semana fui eu e a Cíntia Meli, a gente foi procurar algumas mais velhas, porque nosso objetivo, o intuito da gente fazer a semana era justamente porque em 2019 saiu a notícia de que a Casa de Cultura da Mulher Negra tinha fechado de vez. E a gente achava muito triste, porque eu tinha referência na Casa de Cultura da Mulher Negra sobre a questão da minha infância, né, de ir na Casa da Mulher Negra quando eu era criança. E a gente foi procurar algumas mais velhas. E naquele momento, a Cidinha
foi a primeira que a gente procurou e se prontificou e foi fazer o contato com a Alzira, que naquele momento não queria mais saber da vida pública. Ela estava bastante triste com o que tinha acontecido com o fechamento da Casa de Cultura da Mulher Negra. Fomos para a Dida e outras mulheres mais velhas. Alguém Muitas mulheres consegue mais trazer velhas, um café por para conta mim? da história, né? A história de luta de mulheres Eu negras acho que são minha histórias de contradições. xícara. Né? A xícara tá lá Ser a fora. mulher que vai e fala sobre as questões raciais não é um lugar confortável na sociedade e principalmente não é um lugar confortável para as outras que muitas vezes não querem fazer a leitura racial naquele momento, porque fazer a leitura racial é dolorido para mulheres negras, né? Saber que o que a gente passa às vezes não é simplesmente a pessoa não ir com a nossa cara, mas efetivamente tem um nome e é racismo, é doloroso para a gente. Obrigada. E muitas mulheres negras não se solidarizaram e criticaram o legado da Alzira. E não queriam essa homenagem à Alzira. E isso tem que ser dito também. Porque, ao longo dos anos, eu acho que com a própria semana, se fortaleceu a importância do que foi esse legado da Alzira. E de quanto é importante a gente ter espaços como esse de mulheres negras para mulheres negras, construído por mulheres negras, para a gente poder falar não sobre as nossas dores, mas sobre as nossas pautas de luta. Porque a Branquitude tem uma vontade muito grande de ver a gente expondo as nossas dores. Mas a gente, mais do que dores, a gente tem pautas de luta e a gente tem muita, mas muita vitória para falar. E aí, nesse sentido, eu acho que a Alzira é essencial, porque ela realmente demonstrava isso, né? Antes de tudo, aquilo ali era um espaço não só para pessoas negras falarem sobre as suas dores, né? Mas era um lugar para pessoas negras se reconhecerem como pessoas negras, saberem do legado de afro-brasileiros para a cultura do país, saberem sobre a história de África, saberem sobre da onde vieram e saber também o que era a cultura, né? E sobreviver a partir da sua própria cultura. Daí ter curso de transista, daí ter uma cooperativa formada de trabalho, daí ter vários trabalhos. E isso é o legado da nossa Iansã, da nossa Oiá, Alzira Rufino. Eu quero ler rapidinho um poema bem pequeno que fala sobre isso. Relampejou. Iansã fala na goela, Caatinga. Isso vai passar. Vamos continuar na luta aí. Obrigada. Axé, Helena, potência pura. Agora, a próxima que está aqui é a Kátia Antônia. Bem-vinda, Kátia. Bom dia! Me ouvem bem? Muito bem. Então tá bom. Eu me embananei aqui um pouco que nas pesquisas aqui que eu estava fazendo sobre a Alzira para falar, e assim, me sinto no compromisso de falar e falar uma fala assertiva, porque eu me ausentei de Santos justamente quando ela fundou o movimento feminista negro aqui na Baixada, né, que foi em 1986. Foi quando eu fui estudar fora, em Ouro Preto. Não vou dizer que é por isso, mas talvez esse tenha sido um dos fatores. E aí eu fiquei meio fora, trabalhei fora, me casei, e em 2006 foi só que eu voltei para cá, né? E eu também não tive essa vivência de luta, então eu estou vivenciando agora, e é assim, me toca muito, né? Toda a luta que já existe na Baixada e que, na verdade, precisa de um trabalho amplo de divulgação, né? Assim como muitas que precisam se sentir acolhidas e muitos que não sabem da luta, eu acho que a ampla divulgação ainda não acontece. Na verdade, eu acho que não, né? Então, essa semana é muito importante para isso. Eu sou professora da ETEC, estou coordenadora, e nós fizemos aí, pela semana, aí, uma homenagem para as vítimas de racismo lá da ETEC Escolástica Rosa, e foi nesse dia, porque já se falava antes, desde a primeira live que a Dida foi fazer na ETEC, que a Dida fez a live rapidinho, porque ela tinha o compromisso em 2020, já com a Semana Teresa de Benguela em 2020,
que foi em plena pandemia, né? E já se falava, mas não tocava muito dentro da ETEC. Então, com homenagem às meninas, né, a Sueva e a Duda, essa semana ficou bem registrado. Parece que não ficaram muitos alunos ali assistindo, mas depois eu ouvi a repercussão e ficou marcado lá, então todos da ETEC conhecem bem, né? Então, o que mais me toca da Alzira Rufino é a capa do livro, né? Eu, Mulher Negra, Resisto. E aí, o meu sentimento agora no momento é eu, mulher negra, aí eu vou parafrasear, né? Que é me permitir a ousadia de falar, existo e resisto. Porque é isso, né? A gente existe e deixar registrado que nós ocupamos esse espaço no mundo e temos que ser respeitados por isso. Então, eu fiquei muito feliz aqui de encontrar, a gente encontra facilmente, tá? O trabalho da Alzira no Google, e eu encontrei esse poema bonito aqui, Caminhos, né? Gostaria de ler, se eu não tiver me estendido aí no tempo, pode? Claro, estamos aqui para isso mesmo. Então, Caminhos, por Alzira Rufino. Vitimização, denúncia ou exclusão? Palmares ou senzala? De nós para nós, permanecer nos guetos, não incomodar, recuar ou avançar, recolher sementes semeadas, ajudar o sol a brotar o fruto, investidoras de cada uma ou investidores de futuro. Louvar os nossos antepassados, trampor o limiar e tê-los presentes no nosso amanhecer do dia a dia. Como acredito em reencarnação, voltarei para conferir com a caneta preta os lados da igualdade mais humana. Eu acho que a palavra dela era, em todo esse trabalho, era a esperança. Ela acreditava, sim, no amanhecer mais igualitário para toda a humanidade. Então, esse é o verso de Alzira Rufino, que ela escreveu em 1/9/2018. Axé, muito bom, Kátia. Muito obrigada por fazer essa pesquisa aí, importante para, né, toda a área de educação também. Aí a Lani, a vizinha aqui de Itanhaém. Lani, você pode se apresentar? Bom dia, gente. Eu sou aqui de Itanhaém, como a Fabi falou. Eu também sou do PSOL, sou do Juntas, do Emancipa, um monte de outras coisas, um monte de frente. Como aqui todas devem saber, aqui é bem complicado, a gente tem que estar em vários movimentos para as coisas funcionarem. Eu não conhecia a Alzira, eu vim conhecer quando eu comecei a fazer parte da semana. Como muitas outras escritoras negras, eu só comecei a conhecer depois da militância. Eu não tive um letramento racial, então para mim é muito cada descoberta, né? Então, estou aqui para aprender com vocês. E obrigado pelo convite. Valeu, Lani. Muito obrigada. Agora a Mari Polacchini. Bem-vinda, Mari. Oi, bom dia a todas. Eu estou aqui a convite da Fabi também, né? Estamos aqui de Peruíbe, temos bastante atividades em comum. A minha atuação ela é muito forte no meio ambiente, na proteção animal, mas assim, procuro estar sempre integrada, né, em todas essas lutas que dizem respeito a nós. Eu acho importante, para mim, é importante isso, né, como pessoa, sempre sinalizar que, apesar de eu ter puxado muito minha mãe, que era italiana, eu sou filha de pai negro, e isso trouxe uma
E eu sei que muitas mulheres como eu, que vivem essa condição, né, de estar inseridas na cultura negra por um dos familiares, um dos genitores, mas fisicamente não apresentar isso, né? Então, isso me trouxe muitas dificuldades da minha adolescência, juventude. Minha irmã é negra, eu não sou branca, e nós éramos amigas e saíamos juntas, e assim, eu sempre vivi o racismo de uma forma estranha, né? Porque no meio de brancos, todos se sentem à vontade para serem racistas, para usarem frases de dúbio sentido, sem se darem conta que eu também sou filha de negro, eu também sou negra, eu também pertenço a essa cultura, né? Metade de mim faz parte dessa cultura. E isso fez com que eu me tornasse até uma pessoa um pouco rancorosa e, né, acabasse metida em muita encrenca, porque eu nunca, e até hoje eu não consigo, né, ouvir e ficar quieta. Então eu me sinto no dever, na obrigação de apontar as falas que eu considero inadequadas, que trazem preconceito, que trazem ranço, né, e que devem ser corrigidas. E assim, até hoje, né, sofro com isso, porque já fui várias vezes questionada por me manifestar e outras mulheres negras dizerem que eu não tenho, que não é o meu local de fala. Assim, não estou aqui, não estou, né, trazendo minhas dores, chorando, não é isso, mas é só colocando uma situação que a gente vive também, né? Porque assim, principalmente quando era criança. Eu tenho 62 anos, então, assim, eu sou anterior à Lei Afonso Arinos. Eu cheguei a entrar em um prédio com meu pai e mandarem a gente ir pelo elevador de serviço, né, porque ele era negro. E tantas outras coisas, situações que eu enfrentei ao lado dele, ao lado da minha irmã, estando numa pele branca, mas ali, né, fazendo parte daquele universo. Então, assim, estou aqui me sentindo integrada a vocês, numa situação de pertencimento, né? E achei até importante falar isso para que me olhem com esses olhos, né? De que eu também faço parte, também divido essa dor, né, do preconceito, de ter vivido situações muito ruins e, ao mesmo tempo, de não ser reconhecida, né, como uma mulher negra, mesmo trazendo isso dentro da minha alma. Até só para encerrar, uma das lembranças mais antigas que eu tenho da minha infância é da minha bisavó, avó do meu pai. Ela era filha de escravos alforriados e ela ficava fazendo renda de bilro. Ela usava, né, ela se vestia com turbante, com aquelas roupas brancas até o pé, fazendo renda de bilro no tear enquanto cantava, né, músicas que ela aprendeu na senzala. Então, assim, isso está muito dentro da gente, né? Não importa o que a aparência, o que a pele mostra, importa o que está dentro do nosso coração e da nossa mente. E é isso, meninas, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Mari. A próxima que está aqui é a Martina Salvo. Martina, bem-vinda. A gente está aqui fazendo uma breve apresentação. Sim. Sim, Não, obrigada pelo espaço. Eu soube do encontro agora, faz pouquinho tempo, a Cidinha me compartilhou. Eu participo no coletivo da Maria Vai com as Outras. Sou jornalista. Conheço a Alzira por outra escritora brasileira, que é a Helena Silvestre, que é uma escritora afro-indígena, favelada, como ela se denomina.
que também é muito potente, e eu tive a oportunidade de estou fazendo uma oficina literária com ela, e ela tem me compartilhado e sugerido várias autoras muito relevantes, desde a Firmina, a primeira romancista, né, brasileira, que era Firmina, deixa eu ver se eu estou falando corretamente. Sim, a Maria Firmino dos Reis, que é a primeira romancista brasileira que foi uma escrava alforriada, com o romance Úrsula, e a partir daí várias outras autoras muito potentes e com uma posição muito relevante, muito forte. Então, a Cidinha compartilhou esse espaço de literatura, e eu entrei para poder compartilhar com vocês. Tinha até separado um poeminha, mas a Elisa leu antes, então, para não repetir, tínhamos escolhido o mesmo. Mas é isso, eu Mas gosto se muito de quiser ler. repetir, se você achar que tem aí está com vontade, acho que é bom, porque você vai se sentir também, falar essas palavras é muito bom. E a gente ouve de novo com muito prazer também. Tá bom, vou lá então. Aí outra coisa importante, eu moro em Santos faz 1 ano e meio, mas eu cheguei para morar aqui no Brasil desde o Chile. Eu sou metade chilena, metade brasileira. Minha mãe é brasileira, meu pai é chileno, então às vezes as palavras se me escapam. Sou mais eloquente em espanhol, mas tô tentando. Então, isso. Vou ler para vocês um pedacinho do poema Resisto. De onde vem esse medo? Sou, sem mistério existo, busco gestos de parecer, atando os feitos que me contam, grito. De onde vem esta vergonha sobre mim? Eu, mulher negra. Perfeito. Obrigada Faz bem, pelo né? espaço. É bom ler em voz alta, não é? Sim, faz bem. Faz bem, né? A gente que gosta de ler também, quando a gente declama também para outras pessoas, né? E a gente se coloca também nessas vozes, né? Também de narradoras diferentes, também é muito importante para a gente, né? Criar essa imaginação que faz a gente transformar realidades. Aí a próxima que está aqui é a Tuca Maria Russi. Bem-vinda, Tuca. Bom dia, estou com um problema no áudio aqui. É isso, né? Eu fico até... Foram tantas falas bonitas, tantas falas que me prenderam aqui até com uma certa emoção. Humildemente estou aqui nesse aprendizado com vocês. A Alzira eu conheci logo quando criou a casa lá da Mulher Negra aqui em Santos. Fui na primeira festa, na feijoada. E logo de cara eu vi que era um mulherão, da expressão. E algumas falas aqui me encheram, me pegaram, por exemplo, a última fala da Marli, que é essa mistura, né, que o brasileiro tem. E eu também sou de família preta e branca. E eu vivi, né, só que eu sou privilegiada por ter a cor branca. Eu vivi essas coisas sem nem entender quando pequena, por que eu conseguia entrar nos lugares com a minha mãe, que era branca como eu, normal, né? Normalmente, se essa é a palavra, me corrijam se estou errada. E os meus irmãos não podiam. Eu ficava me questionando por muitas vezes. Acho que com 9 anos eu entendi por que não, né? Eu fui começar a entender porque ela meio que não falava a real, porque você é branca e porque eles são pretos. Então foram muitas situações, né? Eu já sou mais velha e você leva, você traz mesmo. E aí essa fala que eu tenho para dividir com a Marli. Mas é isso, né? A gente continua sendo privilegiada, aprendi com muitas dores, que não sou preta, só faço parte de uma família e da história, né? Mas que eu não sou, com muita dor mesmo no coração. E
E é muito, muito, muito ruim. Eu nunca me senti dentro de rodas, né, branca para falar sobre os brancos, porque é muita hipocrisia. E também você não se sente pertencente na roda do preto, né? Por N de questões, por ser privilegiado. Mas aí, a gente está na luta, continua junto, faço parte da Maria do Coletivo, faço parte do coral que esse dia não mencionou, da Simone Schumacher, faço parte da PLPs, sou uma eterna aprendizada, vivo na vida para aprender, sou pedagoga desde 2004, por amor, depois me formei em 2010, 2012, e muito ousada, fiz psicopedagogia, porque também temos pessoas dentro da família maravilhosas, né? Eu não falo a frase especial, e sim pessoas maravilhosas que nos ensinam cada vez mais, que é o síndrome de Down, o autista e o deficiente auditivo. E eu fiz psicopedagogia para entender mais das pessoas e de mim mesma, com algumas dificuldades com TDAH, né? E aí eu consegui fazer 2 pós-psicopedagogia, estou na terceira falando agora sobre ABA, e é como você trabalhar com pessoas dentro da escola, como você faz para que essas pessoas sejam inseridas no meio tão excluso, porque até o autista com peso leve, ele vem no infantil com muito amor, é muito bem recebido pelas crianças e até mesmo pelos adultos. Mas quando ele chega na fase dos 9 anos, ele também é excluído, até mesmo no olhar do professor. E quando você está lá para apoiar aquela criança e ajudar o professor te vê como babá e não como um professor junto a ele. E aí, voltando para a Alzira, vocês já falaram alguns poemas que eu gosto demais, só que tem uma palavra dela aqui, nos poemas que já foi dito, que é: no conviver os troncos estão na favela, vejo troncos na vielas, nas moradias fedidas. Como a Alzira dizia, ela era, né, mais para a favela do que para o mundo. Sobreviver com essa coisa que arrasta o tronco e que tem o esconder, mas esses troncos existem. É femineira, baraculê, eu sou mulher, baraculê, femineira. Responde a lua, minha sei lá, diz que o sol é forte, mas vive na lua, da mulher na rua. É isso, minha gente. Perfeito, Toca. Obrigada por compartilhar. E aí a gente tem aqui a Vera Balbino. Aí eu acho que a Cássia depois ela mandou aqui escrito. A gente pode ler ou ela tenta falar mais um pouquinho. Então, Vera, por favor. A Vera, não sei se ela tá ouvindo a gente. Aqui tem aqui enquanto a Vera, não sei se ela tá ouvindo a gente, a Cássia ia mandar escrito aqui, deixa eu ver. Cássia, a Alzira para mim representa o caminho percorrido pela mulher negra periférica que toma consciência de seu pertencimento à classe trabalhadora e assim percebe sua existência a partir de um coletivo plural e orgânico. E assim se percebendo, puxa demais para cima. Isso é revolucionário. Perfeito, Cássia, muito obrigada por isso. Deixa eu tentar só por aqui para copiar o chat. Bom, a Vera, eu não sei se ela está conseguindo ouvir a gente, não mandou mensagem aqui. Né? Eu sou Fabi Nascimento, eu sou aqui de Peruíbe, né? A Alzira eu vim conhecer graças à construção das mulheres, né, que estão aqui organizando a Semana Teresa de Benguela. E para mim, né, a palavra
que ela me trouxe foi identidade, né? Enquanto eu fui conhecendo ela, né? Eu senti que uma das coisas que ela buscava, né, dentro da casa da mulher, da Casa de Cultura da Mulher Negra, era recriar a imaginação em relação à identidade do ser mulher negra, né? E aí, com todas essas contribuições de vocês aqui, né, e eu achei muito massa saber que tem muitas mulheres, né, que conheceram pessoalmente, e que fica entendido que isso também era um processo que ela buscava fazer dentro da Casa de Cultura da Mulher Negra, e vocês podem falar melhor do que eu, né? A Casa de Cultura, como a Lilian falou, Vera aí. Vera, já consegue falar? Posso? Aí, Vera, bem-vinda. Acho que você fechou seu microfone, Vera. Abre ele novamente, por favor. Vera, o microfone está fechado. Desculpa. Eu sou Vera Balbino. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Má. Participo do coletivo Maria Vai com as Outras. Sou também do pessoal aqui de Santos. Sou professora de educação especial e estou coordenadora numa escola pública em Cubatão. Minha experiência com a Alzira é uma experiência, assim, bastante curiosa e é uma coisa, assim, de identidade da mulher negra. Eu participei do Fórum Social Mundial em 2003 e, nessa oportunidade, eu militava no grupo de educadores negros de Marília, que é um grupo que surgiu lá na Unesp. Eu já tinha terminado a faculdade, mas eu continuei ligada à faculdade por causa do grupo de educadores negros. E nós tínhamos um amigo em comum. Ele era fotógrafo, o Avamar Espinosa, e estava fazendo um trabalho de fotografia também, na época, para ação afirmativa, e participava do fórum. E como o Mário Espinosa era uma pessoa muito negra, muito alegre, nós chamávamos ele de brasiguaio. Ele era um negro muito alegre, era uruguaio, e ele me apresentou para a Alzira, e a gente se afinou muito. Eu lembro que a gente ficou bastante tempo conversando na PUC, lá do Rio Grande do Sul, né, que tinha algumas atividades que aconteciam na PUC. E aí ela pediu para que ele tirasse fotos, né, de mim, porque ela ia usar uma dessas fotos para participar da revista Eparrei. Então, assim, foi a primeira vista que a gente conversou bastante e ela falou, né, da Casa da Cultura da Mulher Negra aqui em Santos, mas eu nunca poderia imaginar, naquela época, que eu viria um dia morar em Santos, que eu morava em Garça, interior de São Paulo. Então, eu assim, tive uma ideia do trabalho que ela fazia aqui e contei para a militância que eu fazia lá. Então, foi uma afinidade de militância, assim, tão diferentes, né? Tão longe uma da outra, mas foi a única vez que eu a vi pessoalmente e depois através, né, da revista, porque eu passei a adquirir alguns números da revista, passei a conhecê-la melhor também por causa do trabalho dela. É uma pessoa, assim, sensacional. Sabe quando você olha numa negra, assim, naquele monte de gente se afina? Foi o que aconteceu entre eu e ela naquela tarde, durante o Fórum Social Mundial. Eu não sei se foi durante o Fórum ou no Fórum Mundial da Educação, porque tinha uma semana de um Fórum Mundial da Educação, depois logo era o outro. Foi nesse período aí. Foi muito gratificante. Massa, obrigada pela oportunidade da né? fala. E obrigada também por compartilhar, irmã. Muito bom mesmo. E é isso. Isso é muito legal de a gente ouvir, né? Que tantas pessoas, né, estiveram próximas, né, de Alzira. Foi muito difícil achar material, né, da Alzira, porque acho que, né, com tantas lutas que ela teve, né, acho que ela teve a Eparrei, que foi esse movimento, né, que a gente até teve
um dia da nossa semana que foi focado para falar sobre a revista Eparrei, que acho que vai ser dia 31, né? Que é exatamente sobre essa manutenção de registros e sobre escritos nossos, para a gente poder estar, né, lembrando, porque nós fazemos uma série de coisas, né? A gente viu aí que todas nós aqui temos várias funções e estamos em coletivo em várias funções e estamos apoiando umas às outras, e muitas estão aqui hoje, e até eu mesmo, porque eu tive irmãs que me apoiaram, que me acolheram, né? E então esse processo que a gente também tem de cuidar uma das outras, tudo isso nós fazemos de uma maneira que é muito invisibilizado, e a questão de não ser visibilizado não é nem porque a gente quer aplauso, nada, né? É porque é uma forma, é uma prática, né, que a nossa sociedade, né, que é a sociedade que teve maior vinda de pessoas negras para cá, né, de sequestros, né, de vidas negras para cá, nessa nossa sociedade que ainda insiste em vários caminhos de exclusão, na nossa sociedade é muito importante que a gente fortaleça e visibilize essas práticas, que as pessoas possam, né, de uma maneira educativa mesmo, pensar e imaginar outras formas de relação. E a Alzira, com o que eu fui ouvindo de vocês aí, e o que a gente também foi buscando, ela tinha esse entendimento, né? E eu acho que ela traz aqui, ela conseguiu deixar um legado que foi dar solidez a essa experiência que nós vivemos enquanto mulheres negras, né? E também contra também as mulheres que participam, né, também das opressões através da classe, né? Nós, mulheres trabalhadoras, que estamos, né, todas lutando muito, e ela trouxe essa solidez de criar um espaço, né? Mas nessa lida toda, e junto com os registros da Eparrei, né, a gente não trouxe isso não está de uma maneira que seja totalmente acessível, né? Então tem essa dificuldade de achar material, e é importante que vocês que compartilharam momentos, que compartilharam lutas com elas, entendam que é muito importante que ela seja lembrada, falada, e que a gente crie registros como esse que nós estamos criando agora, né? A escrita de Alzira vinha também muito para isso. Ela, das poucas coisas que eu achei, eu vi uma entrevista que ela deu, que ela falou que ela sempre gostou da palavra escrita. E aos 7 anos, quando uma professora dizia para ela guardar as suas composições, ela criou um diário. A palavra escrita, dizia ela, é a minha arma para desafogar as minhas angústias, alegrias e desejos mais secretos. Eu gosto mais de compor poesia, mas também escrevo prosa nas formas de ensaio e artigos para jornais e do exterior, para artigos para jornais do Brasil e do exterior. Ela fazia isso também como uma maneira de a gente criar, né, e reforçar uma identidade, né? Tem algumas pessoas que estão com as mãos levantadas, né, que, deixa eu só ver aqui a fila, como é que tá. Cidinha, foi você que levantou antes, eu acho. Não foi? Deixa eu ver se eu tô vendo Sim, a fila aqui. Eu vou procurar a fila, tá? Se não foi, gente, eu peço desculpa. Antes que a gente... Tem algumas pessoas que já saíram daqui. Antes que mais pessoas precisem sair, eu queria tirar uma foto da tela para a gente guardar esse momento. Então, as meninas que estiverem com a câmera desligada, por favor, liguem para a gente. Sai bonitinhas. Bonitinhas nós somos, né? Mas para tirar uma foto legal. Denise, Vera... A Kátia está sem câmera, né? Tudo bem, vou tirar assim mesmo. Lani, você pode ligar... isso, Kátia, legal. Melhor do que sem a sua carinha. Lani, você pode ligar a câmera? Vera, por favor. Vera Balbino. Cadê tu? Desculpa, gente, estava pegando café que eu tô com frio. Só um minuto. Tá. Eu tô aqui ensaiando para ir buscar café também. Então, espera um pouquinho. Tuca, pode abrir a câmera? Sim. Para sair na foto? Só um minuto. Contar até 3, hein? Eba. Tudo bem. Olhem para a câmera, bonitinhas. 1, 2, 3. Foi. E eu me inscrevi também não só para isso, mas para dizer que o poema que eu li antes, o Coletivando, ele é uma música. Eu pedi para a Urivani
se ela tem a gravação para que a gente possa cantar, quem sabe no outro momento, né? Acho que é um registro interessante. E eu queria ler, se vocês me permitirem, é um poema bem pequenininho que fala de sonho, a gente falou um pouco disso aqui, né? Pode ser? Então tá. O poema chama Sonhava. Sonhei escrever com tinta forte, de vir e saber, esperei em vão. Quem por trás de mim espera, sonho do sono. Hoje é a sua vez de sonhar com espera. A paciência histórica das mulheres negras, né? Tá bom? Obrigada. Perfeito, estava aqui salvando aqui o chat também, que está com vários textos também. Muito obrigada, Cidinha. Então, é isso. A gente, agora eu queria propor para a gente, né, a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa questão mesmo da forma que ela construiu a Casa de Cultura da Mulher Negra e essa função da escrita, né, que ela trouxe, né, porque eu vi algumas fotos numa das atividades da semana, né, que foi da Lorane França, né, quando a gente fez a mesa em Cubatão, e ela trouxe algumas fotos. Fiquei encantada, né, com a quantidade de livros que tinha na Casa da Mulher Negra. E, gente, a gente sabe como é difícil, né, comprar livros, né, adquirir livros, né. Então, e tinham muitos lá, né. E com isso, eu lembrei também que no dia 25 ou no dia 24 saiu um artigo na CNN sobre a Djamila Ribeiro, que a gente, né, tem várias, quem gosta, quem não gosta, mas é uma mulher negra que tem utilizado da sua intelectualidade também para avançar alguns caminhos, e é também de Santos, e ela falou sobre a Casa de Cultura da Mulher Negra, né, que foi um espaço de fortalecimento intelectual, né, só deixa eu pegar aqui, ó, e dentro de todo aquele contexto, todo aquele conteúdo que ela trouxe, certo, Kátia, daí ela falou que não deu para pôr o poema inteiro, né, depois a gente pode até fazer algumas artes, né, com os poemas da Alzira também, então vão guardando mesmo, deixar aí colado em algum lugar, vão mandando pra gente ler e reler várias vezes esses poemas e também espalhar. Então, e além daqueles livros todos, daquele espaço, de todas as lutas, ela, como disse, né, na reportagem que ela teve, que ela também ela escrevia muito desde os 7 anos, né, como que a escrita foi feita com uma parte de participação, de identidade e uma parte o diário foi feito como um auxílio à escrita, fui procurar aqui também, e a Alzira, por escrever desde sempre, desde muito pequena, desenvolveu muito bem essa técnica. Tanto que ela recebeu muitos prêmios, né? A gente conseguiu encontrar aqui algumas premiações, né, que ela recebeu. E aí existe alguns dados, né, biográficos aqui de Alzira, né? Foram prêmios de escrita. Tiveram alguns, mas aqui, ó, a gente tem de bibliografia, antologia, ela participou de 4 antologias, né, que é quando são vários escritores juntos dentro de um projeto. Gente, eu vou ficar fora aqui porque eu vou ler, tá? Eu não vou ver a tela aqui, tá? Porque eu vou ler, daí eu fico mais tranquila para vocês. De contos e crônicas, né, que ela também falava que ela gostava muito de escrever, são 2 livros que foram editados e publicados. Ensaios, participou também de mais de 10 ensaios, né, em várias revistas, fez um livro infantil, a poesia são 2 livros de poesia e um romance, né. A gente pensa no processo de escrita, né, e como, eu não sei se todas aqui escrevem, depois até quero fazer essa pergunta, né, jogar essa pergunta, mas falando um pouco sobre mim, processo de escrita, a gente percebe nesse processo de escrever como a gente não consegue sair da nossa condição de classe e raça. Porque quando a gente vai escrevendo e vai ficando cada vez mais dentro da gente, ou quando a gente vai tentando criar personagens,
É muito difícil a gente pensar num personagem que seja muito distante, né, da gente, né? Criar uma narradora, por exemplo, que seja uma milionária holandesa, para a gente é algo muito distante, né? A gente poderia ter esse processo criativo sem problemas, mas quando a gente escreve, a gente vai passando por uma série de dores novamente e vão vindo vários processos de memórias, né? A Mari falou sobre as memórias que a gente tem de dor, né? Principalmente na infância, com o enfrentamento do racismo, né? Com ser vitimada por essa prática. E eu imagino a Alzira no meio, né, do trabalho como enfermeira, no meio daquela luta diária constante que a gente sabe como é de acordar já com uma demanda familiar, com uma demanda do coletivo, com uma demanda política, né, que são várias, ou tendo que estender a mão, né, para uma companheira, para uma irmã, e no meio disso tudo ela sentava e escrevia, né? Isso denota uma força absurda. E assim, eu digo que escrever, por exemplo, né, a gente consegue escrever, eu, pelo menos para mim, eu tenho muita facilidade de escrever, por exemplo, algo político, né? Ir lá e detonar, fazer uma análise política. Para gente que está dentro dos coletivos é muito fácil, né? A autobiografia também, esse dia falou também que, né, teve a autobiografia em 2019. É muito fácil, porque quando a gente vai para o enfrentamento, assim, nós estamos acostumados e o nosso sangue fica mais fervendo para a gente poder usar as palavras e dar esse revide, né, intelectual. Mas quando a Alzira, ela escrevia poemas e poesias e contos e crônicas. E esse processo de escrever algo, no meio disso tudo, mostra o comprometimento dela e o tamanho que era aquela mente, aquele coração, aquela presença que é a Alzira, né? Com isso, eu vou puxar um pouquinho para a gente falar sobre esse processo aí de escrita, né? Quem quiser falar um pouco qual é o contato que tem com a escrita, né? A Cidinha, a gente sabe que é jornalista, trabalha com as palavras também, né? A Helena, como pesquisadora, também precisa fazer esse processo de escrita. A Alane, que eu sei que é uma comunicadora também, usa bastante as palavras. Eu quero falar para vocês como que é esse processo de escrita e até onde vocês conseguem chegar, né? E se tiverem alguma coisa também para vocês poderem compartilhar também do que vocês escreveram também, para a gente ouvir um pouco antes da gente ir para um pouco mais de leitura da Alzira nesses últimos minutinhos aí, né? A gente pode ir até umas 11h30 nesse papo sobre escrever e aí voltar para... a Kátia tinha levantado a mão também. Dida, você tinha levantado antes da Kátia, Dida? Eu não consigo ver aqui, gente, estou atrapalhada. Não, levantei agorinha. Então tá. Então, Kátia. Kátia, Dida, depois... Oi, é só uma fala rápida. Você teve uma fala aí que me tocou e, assim, que algumas pessoas têm algumas questões, assim, com a Djamila, né? Eu tive a oportunidade de ver uma situação e tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente bem rápido, não posso nem falar que conheci, porque eu não tive uma conversa, né? Que foi na apresentação do trabalho de conclusão de curso da pesquisa, grande pesquisa da Thais Helena, que, aliás, precisa de ampla divulgação, porque é um documento muito importante, né? E eu percebi na hora, assim, o cuidado dela, né? Até para tirar, ela foi generosa, tirou a foto comigo e tudo, né? Porque ela realmente é uma personalidade nacional hoje que temos, né? E uma representatividade, não importa, eu acho que, assim, entre nós não pode haver julgamentos, sabe? Porque as chagas e as dores são tão, assim, dilacerantes e cada uma tem uma dor e que é tão difícil transcender a isso, talvez a gente vá levar para outras encarnações, que não cabe entre nós nenhum julgamento, né? Para nossa saúde mental e para fazer jus
as que lutam, porque eu imagino, assim, não tive a honra nem a oportunidade de conhecer pessoalmente a Alzira, mas essa semana eu tive com a Lene Blue, né, lá junto com a Dida, né, Dida, lá em Bertioga, uma personalidade assim do movimento negro muito importante, assim como a própria Dida que está aqui, a Cidinha, a Cicica, né, que fazem histórias. E eu acho que assim a prática do não julgamento vai nos trazer mais saúde mental para nós mesmas e o fortalecimento do nosso movimento externamente, porque nós não podemos, como uma amiga minha de Minas, uma comadre, ela falou assim: nós não podemos produzir provas contra nós mesmos. Então é isso, sabe? Então eu senti a necessidade de falar isso, sugiro a prática do não julgamento entre nós e que a gente multiplique isso, talvez uma campanha aí do não julgamento entre nós, tá bom? Beijo aí para todas, adorei estar aqui. Que bom, Antônia, bem lembrada. É lógico que assim, a gente não é questão de julgamento, assim, porque assim, nós somos muito diversas, né? Então tem pessoas que têm análises, né, até do trato intelectual, mas é claro que isso fica entre nós e lá fora parece que tá tudo bem, né? Mas são algumas análises, algum ponto de vista, como tem pessoas que são um pouco mais próximas do comunismo, como tem algumas pessoas que são mais próximas do panafricanismo, né? São várias tendências que a gente engloba aqui, né? Como tem um movimento quilombola raiz mesmo, nordestino, como tem alguns movimentos de aquilombamento aqui também, né, em centros urbanos. Então, quando eu falei isso da Djamila é porque tem pessoas que acham que ela confundiu um pouquinho, eu não sabia como que era, mas Djamila, para mim, foi muito importante para quebrar muitos paradigmas, como são todas as mulheres negras que conseguem acessar os espaços, né, de destaque que a gente precisa, né, e que são permitidos. Mas obrigada demais, realmente, né, a nossa unidade é mais importante. Então, Dida, daí depois a Cidinha e a Helena. Dão para ouvir, de vez em quando dá uns problemas aqui no áudio. Então, eu quero falar sobre essa questão que você trouxe, Fabi, de cada uma de nós, a relação com a escrita. Infelizmente, eu não pude, né, sou de uma outra geração, ter a possibilidade de viver a academia, né? Então, as atividades que eu exerci na academia foram pontuais. Então, graduação, a tentativa de graduação, depois a tentativa 10 anos depois, me formei, depois o mestrado, depois o doutorado, e nenhum desses momentos eu vivi, inclusive, nas obrigatoriedades, que é esta de escrever, de publicar e tudo mais. Eu consegui, né, ainda bem, em todos os meus níveis de formação da academia, sair. E estou feliz com o que eu produzi. Não, estou feliz não, essa parte não cabia. Estou mais ou menos, só que eu estou sendo cobrada por mim, por um grupinho no entorno, que eu tenho que escrever, que eu tenho que deixar escrito, porque eu falo muito. Estou muito sempre falando nas debates, nas rodas, e aí, às vezes, eu sinto vontade de estar registrado, né? Principalmente o pouco que eu consegui produzir nas pesquisas do meu processo de formação formal, né? Nos mestrado e doutorado. E aí, uma vez eu conversando com o Saloma sobre o sofrimento da escrita, o Saloma Salomão, que é um negro lá de São Paulo, um maravilhoso companheiro, e ele diz: ai, Dida, nossa origem é de... Não, nós somos da oralidade. E eu também acho isso. Porém, na nossa formação aqui no mundo ocidental é também da escrita, para deixar para as outras pessoas, né? Nós temos a possibilidade de deixar pelo podcast, pelo vídeo, mas é legal também deixar por essa forma de escrita, essa forma europeia de escrita, ou ocidental de escrita, né? Então,
A minha relação é essa, dificultosa, sofrida, porque para escrever você precisa ter, vou colocar entre aspas, um certo privilégio mesmo de parar, ou uma opção, ou uma decisão de parar de fazer as outras coisas, né, para poder parar de escrever, e quando você não tem essa vida para isso, você não teve, né, que não tem, hoje eu tenho, mas você não teve, é difícil. Então, é muito difícil, por exemplo, para eu parar e escrever. Mas é necessário. Então, acho que parabenizo a tua sugestão dessa atividade na semana, Teresa de Benguela, porque faz a gente, primeiro, estar nesse encontro, né? E depois a gente eu, no meu caso, ser mais uma vez provocada nessa questão de escrever. Tá bom? Obrigada. Vamos esperar ansiosos, só para aumentar um pouco a pressão, tá? Mas... Cidinha, por favor, Cidinha. Eu vou emendar, vou inverter a minha fala, aproveitar o que a Dida disse. Eu acho super importante a gente registrar os nossos saberes, seja de que forma for. E em respeito à oralidade, a gente pode gravar áudio ou vídeo, mas é importante registrar as nossas vivências, porque daqui a pouco, quem é que vai contar a nossa história? Que olhares que vão contar o que a gente passou, né? Então, acho que é importante, sim, Dida, vou começar a gravar os áudios, vídeos, à medida que der tempo, tem 5 minutinhos, grava alguma coisa que lembrar. Depois isso se organiza cronologicamente ou não, a partir do que a gente entender que é a linha editorial adequada. Aí até a Martina, que pode ajudar aqui, também é jornalista, a Lani, enfim, a gente pode construir isso para as mulheres negras. E eu tinha me inscrito também para falar sobre a revista Eparrei. Na época que foi feita essa revista, você pega hoje para ler, assim, a qualidade gráfica, a qualidade da escrita, a editoração, os textos muito bem trabalhados, assertivos, assim, tem uma perfeição que a gente não vê hoje em algumas revistas. E nem vê, a qualidade das revistas hoje são inferiores à que era produzida lá em 90, né, 85. Então, assim, isso a gente tem que falar sempre. A Alzira realmente ela foi uma mulher além do seu tempo. Ela enxergava a possibilidade de comunicação e lançar uma revista na época que ela lançou não era coisa pouca, né? Então, assim, eu quero sempre ressaltar a importância dessa revista, que que rodou o mundo, né? Não ficou só no Brasil. Muita gente, tem uma amiga que viveu 20 anos na Alemanha e ela fala de quanto a Casa de Cultura da Mulher Negra e a Alzira e a revista Eparrei são citadas lá. Assim, eles conhecem muitas vezes mais do que a gente, né? Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade de estar trazendo sempre à baila a Casa de Cultura, a Alzira e a revista Eparrei e as produções que foram feitas pela Casa de Cultura da Mulher Negra. Obrigada. Lembrando que parece que foram 9 anos, né, que foram publicadas as revistas Eparrei, e eu não consegui pegar uma, mas eu fui atrás de ver, e realmente a editoração, as imagens, assim, assim, são muito inspiradoras mesmo, né? O Abdias Nascimento também. Eu compartilhei o link de algumas revistas que eu recebi, e eu posso compartilhar novamente, porque tenho como se fosse um PowerPoint no Izu, das revistas e conteúdos, é bem interessante mesmo. Sim. Então, Fabi, desculpa, eu acho que eu tenho 2 ou 3, se eu tiver isso mesmo, eu vou te dar uma para você ter aí. Eu quero também. Vamos digitalizar isso, né? Acho que é importante digitalizar. Também. E, assim, eu lembro que o Abdias Nascimento também fez esse processo também, né, de criar a revista também, acho que é TOT, né, o nome da revista, né, e como é um modelo, né, de publicação que ele é muito dinâmico, ele é muito solto também, então você consegue fazer diversos tipos de textos, né, desde poéticos até artigos científicos. Então, é um modelo muito bom, né? E que a gente sabe que ele também foi agora transformado, né? Também existem outras formas desse resgate, como a Cidinha falou, mas eu chamo a atenção, ressalto a atenção para ser uma de nós, sabe? Que fica aí nesse corre louco e conseguir produzir isso, organizar isso, né? Que, assim, que tamanho que é isso, né? Como é que não falam mais dela, né? A próxima é a Helena.
Bom, a gente está falando, a sua proposta, né, Fabi, foi a gente falar sobre como a questão do nosso processo de escrita. Bom, eu sou uma mulher que estou na academia, mas milito desde os 17 anos, então a minha escrita, ela começa no movimento mesmo, né, e eu passo a participar desse meio acadêmico, né? Tanto que eu acho bizarro quando alguém tenta me colocar como acadêmica, porque, como a professora Renata Gonçalves colocou na minha banca de qualificação, é muito curioso, porque na academia eu sou a militante, mas na militância eu tento me colocar como acadêmica para desqualificar todo um histórico que eu tenho, né? De militância, como se não existisse, e existe, de fato, né? A questão da escrita, para mim, é uma forma, na verdade, de desabafo. As coisas acontecem, você precisa colocar no papel. Sabe? Eu sou uma mulher de Ogum, como algumas de vocês sabem, mas sou uma mulher de Ogunjá. E o Ogunjá é o Ogum que é agricultor, é o Ogum que mata a fome da população, né? Da população a pedido de Oxaguiã. Então, para mim, é muito importante esse registro das coisas e deixar sementes por aí para as pessoas poderem matar as suas fomes. Porque, às vezes, quando a gente escreve alguma coisa, e eu acho muito legal quando eu recebo esses retornos, quando eu coloco algumas coisas no papel, às vezes as pessoas me procuram e falam, meu, que bom que você falou. E eu só falei o óbvio, sabe, sobre aquela situação. Eu só coloquei no papel e registrei o óbvio sobre aquela situação. Mas, naquela situação, me pega mesmo. O Jorge chegou aqui com café para me salvar. Tudo bem, Jorge. Jorge Henrique é meu filho. E aí, ele é muito interessante como essas coisas acontecem, né? E aí, assim, dentro da academia, a gente tem umas obrigações para cumprir, né? Então, hoje em dia, eu tenho artigos publicados em 10 livros. Eu coloquei eles aqui, inclusive. Né? Então, esse aqui foi o último, e eu organizei, né? Que é sobre a história da greve no Brasil. A história não contada da greve no Brasil, mas eu tenho mais 10 livros com publicações e são um verdadeiro orgulho para mim, porque eu sigo sendo uma mulher trabalhadora, né? Uma mulher negra, uma mãe, uma mulher trabalhadora. Eu trabalho 8 horas por dia, como uma parte da classe trabalhadora consegue, porque a maioria trabalha muito mais do que isso. E tenho também, e procuro ter textos de opinião também para poder ser algo que sai, na verdade, né? E tem duas questões da invisibilidade da produção da Alzira que eu acho que a gente tem que pontuar. Uma delas é a questão de que nem nós, negras, lemos mulheres negras, né? E aí eu acho que não é uma questão de silenciar, sabe? Porque para mim passa em voz não é paz, é medo. Não é uma questão de julgar ou não julgar. É uma questão de poder ter opinião sobre outras mulheres negras também. Nós não somos todas iguais. Sabe, às vezes esse papo de sororidade ou algo que se assemelha à sororidade, para mim é silenciamento. E eu não aceito silenciamento de ninguém, sabe? Eu acho que, inclusive, eu só posso criticar se eu leio. E daí é importante ter, sim, críticas, porque as críticas também são, não uma perspectiva embranquecida do que é crítica, né? Mas uma perspectiva muito mais de encruzilhada. Eu critico, então eu estou partindo daquele pensamento de alguém para poder seguir um outro pensamento. E isso é encruzilhar, isso é somar, não é verdade? Agora, se a gente tem uma perspectiva embranquecida, a gente só vê a crítica como algo que quer destruir. Isso não é pensamento negro, né? Isso é pensamento branco ou embranquecido. E a gente precisa também dar uma reformulada nesse sentido, né? Criticar é importante, porque criticar é mostrar que teve falhas naquele pensamento e que a gente precisa continuar, né? Um exemplo muito rico de uma mulher que fez isso foi a Bell Hooks. Bell Hooks admirava pra caramba o trabalho do Paulo Freire. E um dia ela chegou com o Paulo Freire e meteu o dedo na cara e falou, meu, você fala do seu lugar de branco. Você é pernambucano, mas você fala do seu lugar de branco. Você não fala sobre mulher negra, você não fala sobre população periférica, você não fala sobre povo negro. E o Paulo Freire olhou pra cara dela e falou, errei, falhei, por favor, continue os meus passos. E ela continuou. Então, isso é uma perspectiva negra, né? Sim, a gente se critica, sim, a gente se contribui uma com a outra, sim. Inclusive, a crítica é um dos maiores pontos de afeto, né, que alguém pode fazer, é uma deferência que alguém pode fazer para outra pessoa. E, assim, tem a questão detalhe, né? As pessoas envelhecem e as pessoas do sistema capitalista são descartáveis. E a Lenin falou muito sobre isso na sexta-feira, né? Na nossa atividade.
Ela falou o quanto o conhecimento de mulheres negras mais velhas são descartados. E aí tem uma questão muito importante. A Djamila só voltou a falar da Casa de Cultura da Mulher Negra a partir da morte da Alci. Antes ela citava, em todas as entrevistas ela citava como importante na formação dela a União Cultural da União Soviética, que era uma entidade branca. Isso a gente precisa colocar também. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigada, viu, gente? Eu vou responder aqui com babado, que eu nem sabia disso. Mas, é assim, nós todas aqui estamos nesse processo muito louco que é, né, estar sendo mulheres, estarmos lutando e ainda precisando, né, resgatar princípios afrocentrados, porque para nós não tem uma outra solução mesmo, né? A gente não pode brincar de ser branco, saca? Não rola para nós. Denise, quer compartilhar com a gente? A gente vai aguardar a Denise abrir aí o microfone e a câmera, se possível, e aí falar aqui, ó, isso é... Oi, Denise. Eu não vou abrir a câmera porque eu tô com a cara toda amassada hoje. Não sei nem como que eu consegui tirar aquela foto lá. Então, ouvindo a fala de todas vocês, um monte de coisa apareceu, né? Primeiro eu vou falar da escrita, minha relação com a escrita. Eu me julgo uma pessoa, eu tenho uma facilidade muito grande com a escrita, eu sou uma pessoa eloquente, eu tenho muita facilidade com a fala também, só que eu fui levada por uma profissão, até por escolha minha mesmo, que a gente trabalha muito pouco com a fala e muito pouco com a escrita. As minhas escritas acabaram sendo muito voltadas para o meu mundo, né? E a minha busca de entender as diversidades é justamente para ampliar essa capacidade de escrever. Porque, assim, o que eu vejo, o que eu avalio, é que as pessoas falam muito de si mesmas. É lógico que a gente sempre tem a nossa experiência na escrita. Mas eu acho que a escrita tem que ter uma coisa abrangente, tem que ter uma coisa do coletivo mesmo, de mesmo que você não vivencie certas situações, que você consiga descrevê-las e consiga entendê-las para que elas extrapolem, né? Isso é até uma questão, até eu vou entrar, eu concordo com a Helena, discordo um pouquinho da Kátia, no negócio de a gente não ter crítica contra... Porque eu acho que a crítica tem a crítica construtiva, e a gente tem que emitir a nossa opinião, né? A gente tem que ver a nossa opinião. Então, eu escuto muito, na obra da Djamila, eu estou lendo muito a respeito disso, e eu não sei se ela foi interpretada errada, que surgiu muito esse negócio do lugar de fala, lugar de fala, lugar de fala, sabe? Eu, dentro de mulher negra, não tem lugar de fala nenhum, né? Se for se esse lugar de fala significar isso. Mas eu penso assim, se, por exemplo, só o suicida pode falar do suicídio, então não vai ter uma linha escrita sobre suicídio, né? Porque o lugar de fala é a do suicida. Então, eu penso assim, a gente tem que extrapolar isso. E aí eu já pego um pouquinho do que a Dida falou, negócio da oralidade, que a gente sabe que existe uma história oral, e que isso é uma coisa muito bonita, porque existem pessoas que não sabem escrever, ou que não tem a facilidade com a língua, e vão passando conhecimentos, e a gente já falaram de conhecimentos que vêm da tataravó, da trisavó, e sei lá o quê, e isso é muito bonito, é muito importante, mas ela vai se modificando, fica meio um telefone sem fio, e aí vão introduzindo outras ideias. Então a escrita, mas a escrita também acho que leva também muito, não tem uma isenção do escritor, mas eu acho que a escrita é uma forma de você deixar para a posteridade muita coisa, e eu acho que essa escrita tem que ser diversa, e ela tem que vir de diversos lugares, né? Porque a gente está percebendo hoje em dia que esse hedonismo, esse negócio do egoísmo de cada um pensar em si, cada um falar de si, cada um falar das suas próprias realizações, das suas próprias experiências, está cada vez mais afastando as pessoas. E ninguém mais quer ouvir, todo mundo só quer falar. Então, a escrita, eu acho que vai fazer com que as pessoas comecem a perceber
que existem outras culturas, que existem outras realidades, que existem outras verdades, outras opiniões, né? Não estou falando aqui, não estou fazendo um juízo de valores, se é certo ou se é errado, mas a gente só vai conseguir se livrar de todos os preconceitos a partir do momento que a gente tiver todos os conhecimentos, porque o preconceito justamente pressupõe a falta de conhecimento, a falta de saber, a falta de perceber o que as outras pessoas estão passando. Então, esse é o preconceito, aí que surge o preconceito. Então, o conhecimento, ele vai dissipar o preconceito, na minha opinião. Acho que é uma coisa muito longa, um processo muito longo. Então, acho muito importante deixar o maior registro possível de textos escritos ou gravados, enfim, da forma como for, porque a gente não vive na idade da Grécia, né, que Sócrates não escreveu absolutamente nada, e teve Platão e Aristóteles que fizeram por ele, mas também a gente não sabe, né, como é que isso foi influenciado por esses filósofos, né? Então, a gente vive numa comunidade, num mundo muito maior, e o conhecimento, acho que só vai ser difundido através de registros mesmos, né? De registro mais palpável do que acontece. Então, eu acho que a escrita é uma coisa muito, muito importante, né? E assim, estimular também o hábito da leitura, né? Porque não adianta você escrever e ficar aquilo lá empoeirando em algum lugar ou perdido por aí, né? Então, essa é a minha opinião. Muito grata aí pela partilha, Denise. Agora a gente tem a Martina e depois a Lani, e aí a gente já vamos fazer um último momento aqui entre nós também. Então, Martina, por favor. Obrigada, Fabi. Eu achei bem importante o que vocês mencionavam, esse tema de, na etapa da construção da escrita, ou da reflexão da escrita, o tema de não julgar. Aí eu discrepo um pouquinho com a Denise, porque eu acho que para nós mulheres, às vezes é muito diferente tirar a voz, dizer as coisas, falar, escrever, comunicar. Então, eu acho que é bonito ter um espaço seguro onde a gente possa compartilhar nossas diferentes posições, opiniões. Gosto muito também de participar do coletivo da feminista antirracista, do Maria Vai com as Outras, porque me sinto acolhida. E eu acho que isso é super importante para nós mulheres, porque independente de que a gente tenha posições diferentes, talvez dores diferentes, né, pelas vidas que cada uma teve, pelas coisas que a gente teve que enfrentar, posição política diferente, enfim, crenças diferentes, nós mulheres também compartilhamos muitos temas abusivos que se repetem só pelo fato de ser mulheres. Desde diferentes tipos de abusos, como somos menoscabadas nos trabalhos, as que trabalhamos em casa, as que somos cuidadoras, enfim, as mulheres todas carregamos só pelo fato de ser mulheres uma série de dores. Então, acho que é importante a gente poder se apoiar também nesses espaços de escrita. Eu, pessoalmente, no último ano e meio, eu tenho tentado ler só mulheres. Eu gosto muito de ler, posso ler, né? Me reconheço também num lugar de privilégio. Eu tenho um trabalho que é bacana, eu tenho uma vida sem ter grandes... eu não tenho tanto dinheiro, enfim, mas sou uma pessoa privilegiada que pode estudar, que pode viajar, enfim. Mas nunca passei fome, tem muitas coisas. Passei violências, sim, mas diferente a outros tipos de violências. Então, desde esse lugar de privilégio, tento também ter consciência e poder compartilhar e ter conhecimento ou escutar o que vocês contam, o que as pessoas contam, o que eu posso aprender de outros coletivos também onde participo. E nesse espaço de leitura e escritura, eu tive a oportunidade de conhecer essa escritora que eu comentava para vocês, que é Helena Silvestre,
que ela não é também tão conhecida por opção. Ela uma editora muito grande ofereceu para ela editar o livro, que é a Companhia das Letras, e ela não quis fazer com eles, porque eles iam trocar a forma narrativa que ela conta. O livro mais conhecido dela, que é Nota sobre a Fome, que recomendo. É difícil de conseguir, porque não sei se vai ser novamente editado. Eu tenho, posso emprestar para tirar cópia, que saiu por uma editora que se chama Expressão Popular. E ela fala, e com ela conheci mais a Maria Firmino, a Conceição Evaristo, a Djamila Ribeiro, a Alzira. E acho que é super importante esse espaço para ter consciência, conhecimento. E também ela reafirma o que vocês mencionavam, a importância de registrar, de escrever, porque nós não saberíamos que, por exemplo, Maria Firmino era uma mulher negra, era uma mulher emancipada, e na verdade não soubemos isso até não faz muito tempo, né? Porque ela contava que por muito tempo se associou a imagem, por exemplo, da Maria Firmina dos Reis como uma mulher branca, usavam uma foto de uma escritora branca. Então, aconteceu com Machado de Assis, né? Com Lima Barreto. Então, acho que é importante, quando nós mulheres escrevemos, também desde o nosso lugar, a gente deixa um registro na história de como foram os nossos tempos, que alguém talvez em algum momento encontre, como passamos a pandemia, que dores tínhamos nessa época, enfim. Então, eu acho super importante ler, acho super importante escrever. Escrevo desde menina nos diários, que era uma forma de lidar com diferentes tipos de abusos também na minha vida. E hoje tem um espaço de leitura sobre livros de mulheres latino-americanas, que também depois vou deixar aí o link, se vocês quiserem alguma vez participar. A gente faz em espanhol, mas agora que tem em portanhol, que tem esses subtítulos, dá para acompanhar tranquilo. E esse ano também me decidi a publicar as coisas, porque eu sempre escrevo para mim. Esse ano vou publicar 2 contos, e uma editorial também gostou de um romance que eu mandei, então vai sair meu primeiro romance. Que massa! E eu acho importante isso, reafirmar essa importância de contar as nossas histórias, porque acho que todas, desde o nosso lugar, temos muitas coisas que contar, e acho importante ler mulheres, e que a gente possa se atrever a contar no formato que a gente se sentir cômodo, que a gente gostar, que a gente quiser um pouco das nossas vivências. Que show, Martina, que massa. Depois vamos ficar acompanhando, sim, suas produções aí também, né? Dá também um recorte aí para a Helena, que tem 10 já artigos publicados. Esse que você mostrou, Helena, eu acho que eu até tenho em casa, essa aí da greve, a história da greve aí. Foi que foi muito importante para minha formação também. Aí vamos encerrar esse bloco aí com a Lani. Lani, por favor, fale pra gente aí, compartilhe com a gente. Então, gente, sobre a escrita, realmente, eu nunca fiz algo assim grande, né? Aqui a gente fica meio até assim de falar. Escrevia quando eu era adolescente, mas adorava ler, uma coisa que era meio que meu refúgio, mas escrever realmente nunca foi algo que eu exponei. Tipo, eu tentava escrever poemas, essas coisas, mas gostar mesmo dessa parte é agora, comunicação, né? Que foi meio que pós-pandemia, que entrar no partido, né, no caso, me organizar politicamente, foi meio que um escape, né? Acho que muita gente que eu conheci nesse caso, porque a pandemia e o governo Bolsonaro é um negócio que meio que sufocou o que tinha, né? Meio que impulsionou a gente para frente, né? Então, escrever, sim, a Fabi falou que eu sou comunicadora, fiquei até pensando onde isso, mas enfim. Eu acho que, gente, desculpa, eu tenho TDAH, então eu não sou linear. Então, acho que a parte de ser comunicadora é o que eu gostaria de pegar, sim, para aprender, né? Porque quando você entra na militância, te joga um monte de texto muito teórico, muito coisa, e você fica assustado, né? Então, eu fiquei muito assustada, tipo, eu me senti a pessoa mais ignorante do mundo,
porque tinha textos feministas. A gente sabe que feminismo tá, tipo, você sente na pele o que é, né? O que você acaba sofrendo, né? Eu sei, como eu falei, né? Não tive o letramento, mas eu sentia isso, né? Minha mãe é branca, né? Minha irmã também então eu sempre fui a parte da família, né? Por mais que não sou retinta, tudo mais, mas sempre tinha aquele negócio, né, de excluir. Então, quando eu entrei na militância, foi para ver se pessoas, né, o que eu sentia, eu conseguia poder explanar, né? E o partido foi algo que me ajudou, né? Que eu pude colocar para ver pessoas que... Aí, tentar explicar a parte teórica, né? Esse negócio que é assustador para muita gente, deixar algo mais comum do dia a dia, né? Então, para mim, eu estou ainda aprendendo como colocar isso tudo para fora. E acho que é por isso que eu fiz até questão de entrar, né? Não participei tão bem da semana, porque ainda estou num negócio de acostumar com o meu trabalho, né? Que é na parte da comunicação do mandato, é uma coisa muito, muito difícil, né? E ainda colocar junto com a militância. Então, sei lá, eu acho que ver vocês falando tão bem, a gente fica até meio assim de falar, mas eu pude aprender muito, né? Travou para vocês, para mim travou também. Deu um estalo aqui, mas voltou. Então, acho que se pudessem compartilhar esse monte de coisas que vocês escreveram, eu gostaria de ler um pouquinho. E, como eu disse, né, escritoras negras eu conheci só depois da militância. E parece que elas escrevem muito mais para a gente, que é pessoas comuns, do que outros livros, né? É um negócio. Uma que eu gosto muito é a Conceição Evaristo e a Maria Carolina de Jesus, que são coisas que a gente sente muito, né? E eu só tive o privilégio de conhecer agora, né? Então, fico realmente... Quando a Helena me mandou as coisas da Alzira, eu falei, gente, eu moro aqui. Claro, eu não morei na Baixada o tempo todo, né? Mas eu já moro aqui há 7 anos e eu nunca ouvi falar da Alzira, então é muito triste, né? Tipo, o apagamento da mulher preta é uma coisa que mexe muito comigo, né? Então, se vocês puderem mandar, acho que seria bacana. Acho que é isso, gente. Ai, grata, Lani, pela essa... E você, pra mim, eu conheci você como comunicadora, tá? Eu tô te avisando, tá? Pra mim, você já é uma comunicadora. Aproveite esse momento e se jogue. Bate bumbo, bate tambor. Bate bumbo, bate tambor. Nego quer falar, nego quer falar. Fale, nego, fale. Fale sua dor, fale da senzala, mostre o seu valor. Navalha no pé, ginga no chão, no cordão, joca a capoeira, levanta do chão. Esse é uma espécie de um afoxé da Alzira. Quando a gente escreve, quando a gente lê, né, como a Alane falou também, que a gente tem o que a gente entende, né, quando a gente lê, só nós conseguimos construir essa imaginação com o nosso ritmo, com o nosso cheiro, com o nosso toque, né? E a Alzira fez isso, né? A gente está copiando as mensagens também aqui do chat, porque tem muita gente que está passando muitas informações muito legais, né? Está servindo como isso. A escrita faz a gente se entender melhor, né? Mesmo que a gente ache que, né, não escrevi bonito, mas só se escrever umas 2, 3 linhas, a gente se sente contemplada, mesmo que não seja para publicar, só por escrever. E a Alzira mostrava isso. A Alzira criou um espaço para as mulheres se acostumarem com o processo de autoconhecimento, para as mulheres se acostumarem com o processo de desenvolvimento, seja intelectual, seja interpessoal, seja político, né? Ela criou esse espaço e ela deixou passos para a gente seguir. Ela deixou essa forma de organizar as mulheres. Ela deixou essa forma da mulher ser ouvida, ser entendida e ser sentida. A Denise falou sobre o processo de leitura, né?
para mim, a leitura, ela, dentro de outras artes que existem, né? E a gente, né, nosso povo africano consegue atingir esse lugar da arte, porque quase nenhuma pessoa consegue não se emocionar com o que o povo preto faz. É quase impossível. Eu não me recordo de ter visto uma canção, né, que a gente tem de vários autores, no próprio samba, né? Tem músicas de samba que, se você lembrar dele agora, na sua mente, você vai se arrepiar. E acontece com as pessoas também que não têm nosso fenótipo, né? Que, de repente, são pessoas que, né, têm a ancestralidade menos aparente, né? A cultura africana, por ela ter uma cosmovisão que não é de separar os mundos e as ideias, né? Que a gente chama o pensamento cartesiano, que é o pensamento que vem da Europa, né? De separar a mente, o coração, o corpo, né? Os princípios afrocentrados, eles, assim como outras cosmovisões de povos originários, ela é circular, ela é o chamado holístico, né, que tudo está integrado. E é por isso que a nossa arte, a arte do povo africano, a arte dos povos originários, consegue assoprar, sussurrar no ouvido e fazer arrepiar o corpo todo, com um tambor, com uma fala, né? A Alzira, quando ela propunha, ela escrevia por ela, mas ela escrevia também para todas nós, né? Era um processo de escrita que era um processo político, até mesmo nos contos, como é Conceição Evaristo, como são as outras escritoras que nós temos atualmente, Helena, como é a Cidinha, como é Lani, todas essas comunicações, como é a Martina, as nossas comunicações servem para isso, né? Se serão lidas imediatamente, se serão best-sellers, na verdade, não importa nunca para a gente. Nossa preocupação maior é da gente deixar aqui, nesse espaço, nesse sentido, que nós estivemos aqui e vimos as coisas de outra forma. E isso que a Alzira trouxe, né, nesse afoxé que eu passei aqui, né, que é dar o ritmo, que é dar a paulada, que é falar sobre a ginga. Tem gente que fala, o que a gente tem? A gente tem que usar a ginga, né? Eu falo muitas vezes, gente, nos nossos embates, entraves políticos, né, que são severamente atravessados, que tem que ter ginga. Tem horas que você vai ter que dar uma de malandra mesmo, falar assim, ó, que Petra malandra, filha da mãe, a gente fez você assinar o negócio sem você ver, é isso mesmo, entendeu? Sabe, jogamos cachaça lá e eu assim, não, vamos lá, e você vai assinar o bagulho aqui pra mim, branco, tá ligado? A gente tem que fazer tudo isso. E a Alzira resgatou tudo isso e ensinou mulheres a usarem isso. Intelecto feminino e negro é estratégia, é ginga. A gente tá entrando com a nossa ginga de capoeira para dar rasteira em quem tá querendo dar chicotada na gente, né? A gente entrar na política, nos espaços de política, com a nossa malemolência, com o nosso gingado, talvez com o nosso sorriso, é uma forma da gente entrar para empurrar de lá gente que tá lá à toa, né? Porque não dá nem para falar que tá fazendo mal, na verdade está fazendo à toa. Aqui na nossa Baixada Santista é isso, né? Então, ela trouxe tudo isso. Tendo dito isso, gente, e porque a gente também está encerrando no próximo horário, e eu espero que todas tenham ficado animadas, né? Vocês trouxeram essas leituras pra gente. Deixa eu só ver o que a Helena me responde no WhatsApp aqui. Helena, será que você viu o seu WhatsApp? Li agora. Que a gente está combinando. Pode falar aqui, Helena? Pode fazer? Eu vou fazer, então, na verdade, passar a fala para a Helena, para ela fazer um convite para vocês todas, para nós todas. Tá? E depois também tem mais um recado que envolve sobre essa prática de leitura entre nós e sobre nós, tá? Então, Helena, por favor. Bem, a gente sempre teve, né, na Semana Teresa de Benguela, a compreensão de que era preciso uma formação continuada, né, entre a gente.
E lendo esses textos da Alzira, encontrando essas pesquisas realizadas sobre a Alzira, a gente percebeu que tinha muito o que a gente aprender, tinha muito que a gente passar, que a gente precisava passar por essas leituras, né, para a gente poder fazer essa formação sobre o feminismo negro na Baixada Santista a partir de alguém que pensou a partir da Baixada Santista, essencialmente. Então, a nossa proposta é que a gente tenha, aos domingos, nesse horário, roda um grupo de estudos, né, sobre Alzira Rufino inicialmente, né, passando pelas... e seria uma vez por mês, porque a gente sabe da dinâmica da nossa vida, a gente é militante, a gente é mãe, a gente tem um monte de questões aí, né, mas para a gente poder fazer essas leituras sobre a obra da Alzira Rufino, trazer aqui nossas perspectivas sobre isso e, principalmente, e aí eu acho que casa muito com o que a Cidinha já colocou, a Dida já colocou, né, que é a questão da gente começar a produzir. Nós precisamos começar a produzir podcasts, mas a produzir, né, a colocar para fora. Porque se a gente não faz isso, tem outras pessoas que estão fazendo. E que estão fazendo isso numa perspectiva liberal. E aqui eu estou falando com mulheres que não têm uma perspectiva liberal de mundo. Certo? Eu penso que todas nós temos uma perspectiva de justiça social, pelo menos, certo? Ou uma perspectiva, efetivamente, de mudança do sistema em que a gente vive. Já que esse sistema se alicerça, efetivamente, ele se sustenta, ele está baseado no racismo e na misoginia, e no patriarcalismo para se manter, certo? Então, a gente pensar a partir justamente de uma mulher negra, e como Angela Davis ressalta, uma mulher negra quando se movimenta, uma mulher negra quando está pensando, uma mulher negra quando está efetivamente contestando o sistema, ela faz com que todo o sistema seja abalado e, portanto, toda a sociedade, todos os oprimidos, se beneficiam disso, né? Então, nada mais justo do que a gente começar, efetivamente, pensando numa mulher negra do nosso território, né? Então, essa é a proposta que a gente deixa, né? A gente vai criar a Fabi que trouxe a ideia, não é minha ideia, certo? Só que quando ela trouxe a ideia, ela queria fazer tudo numa oficina. Eu falei, não, velho, tem muita coisa para ler, você não está entendendo. Tem muita coisa para a gente ler da Alzira, tem muita coisa para a gente... E isso tem que ser um processo de formação política continuada mesmo, que é uma coisa que a gente não conseguiu ainda fazer na semana e que a gente precisa começar a fazer, né? Justamente por causa dessa chegada de mulheres novas, essa necessidade de nós mesmos nos reciclarmos e repensarmos, né? E também porque isso é algo maior, né? Algo que é realmente bastante importante. Então, a gente vai criar um calendário aí, a Fabi vai criar um calendário, a gente vai colocar nas nossas redes e espero que vocês todas estejam aqui com a gente para a gente poder estar nessa construção aí coletiva de saberes. É isso, Cidinha. Eu só queria pedir para quando a Fabi for pensar nesse calendário, que faça, se for possível, que sejam datas após o dia 13 de agosto, porque a gente vai estar organizando o primeiro seminário de promotoras legais populares pretas. É um seminário estadual e vai acontecer aqui em Santos. Eu, Dida, estamos na organização. Dida, Eugênia, enfim. Então, a gente está saindo dessa semana 13 de Benguela e entrando não, a gente já vem organizando há tempo, mas tem uma série de tarefas que a gente precisa fazer até dia 13 de agosto. Então, quando pensar no calendário, pensa depois do dia 13, tá bom, Fabi, por favor? Mas a ideia, Cidinha, é que seja sempre perto do dia 25. Ah, perfeito. Porque, assim, claro, e acho que é fundamental a formação. A gente precisa cada vez mais disso mesmo, para trazer e para a gente ter uma linguagem conversada, né? Para a gente não ser contraditória, para a gente aprender o que é preciso aprender e seguir tocando as nossas lutas, né? Acho que é isso mesmo. Obrigada. É isso. Eu vi aqui alguns textos aqui também que vocês trouxeram, né? E aí a gente vai agora começar a encerrar, né? Na verdade, estamos encerrando, fazendo esse convite, né? A gente até estava conversando com a Alane também. As condições, as relações raciais, principalmente aqui no que eu chamo de Cone Sul da Baixada Santista, são muito zoadas, né? Porque esse lance de falar de
esse movimento aqui é muito liberal, entende? Assim, porque existe também uma série de questões aí. E, assim, aquele negócio, existem mulheres pretas que estão alinhadas com administrações públicas que são de direita, que não promovem transformações sociais. E é claro que, assim, a gente nunca vai falar que inimiga é uma irmã. A gente sabe que a inimiga mesmo, o inimigo são essas pessoas de sempre, com os mesmos sobrenomes, que estão, né, há centenas aí de anos vivendo do trabalho alheio. A gente sabe disso. Mas, em conta disso, a gente realmente precisa, né? A gente falou com a Lani também, que a gente precisa criar uma forma de ter esse movimento, que seja um movimento que a gente consiga trazer um pouco mais de entendimento que também a condição negra aqui também é uma condição de classe, né? É simples assim, né? Que não pode ser escapado disso. E aí, quando você envolve gênero, aí a gente também tem muita responsabilidade que a gente carrega, porque são as mulheres negras aqui nessa região que tiram fome das pessoas, né? E são elas que estão, né, envelhecendo, adoecendo e que morrem sem nenhum apoio e ainda sofrem violências políticas, institucionais, seguidas porque não tem uma transformação social política aqui. A gente tem políticas aqui que preferem despender esforços em associações que são associações de fachada, né? A gente sabe, né? Então, assim, realmente a gente tem um trabalho político classista e racial em relação a isso, a gente vai trazer benefícios diretos, porque a gente fortalecendo e preservando e protegendo essas mulheres que são, em sua maioria, mulheres negras que estão combatendo diretamente as condições materiais que a gente vive, muito legal a gente vai estar também fazendo com que todas as condições melhorem de meio ambiente, né? A Mari é uma parceira minha, a gente trata muito sobre o meio ambiente, a gente sabe quem é que está sendo vitimado, né, pelas mudanças climáticas aqui, claramente, e por quem estão sendo, né, oprimidos, né, porque as construções são pensadas para uma classe e para um padrão, né, de vida e um padrão de desenvolvimento, né, que não é cabível nessa cidade, né. Então, essa é a intenção, né, a intenção da gente saber como atuar melhor nesses territórios tão contraditórios, mas sempre mirando ao fortalecimento, né, dessa frente, que é uma frente que busca transformação social, e aí em todas as áreas, se a gente tiver que se armar politicamente para isso, que a gente tenha capacidade, que tenha tranquilidade para fazer, né, se é para se armar culturalmente disso, que a gente também realize, vamos fazer então, estamos preparadas para pegar um legado de uma Alzira Ruffini e fazer um outro evento que também traga essa situação, para a gente não ficar mais assim, com toda o perdão, assim, aqui na Baixada, no Cone Sul da Baixada Santista, a gente só tem presença negra em festival de candomblé, que é um candomblé super embranquecido também, saca? E a gente não é só isso, cara. A nossa cultura negra, ela ultrapassa a religiosidade e ela ultrapassa uma série de questões aí, né? Então, é para isso, né, que a gente está fazendo esse esforço, e a gente vai fazer isso tudo lendo e escrevendo, que vai ser um processo que vai fazer com que a gente internalize, né, as pessoas que, de repente, não são muito próximas da leitura, a gente lê junto, coisas juntas, é outro rolê, tá ligado? Você lê sozinho algumas coisas, assim, eu gosto muito de ler, mas tem coisas que eu não consigo internalizar, entende? E aí, quando vem com uma galera, você vai ouvindo o que a irmã pensou sobre aquele texto, você vai falar, puta, pode crer. Daí eu falei, eu pensei isso, daí a gente vai construindo coletivamente, e aí, Cidinha, é até capaz a gente construir, né, para quem não tem tempo, né? Quem que falou que não tinha tempo de sentar para escrever? Mas, assim, a Dida, né, Dida, que você falou que você tem você é muito oral, né? Tem como a gente fazer podcast, mas, cara, escrita coletiva é uma coisa super africana também, sabe? Sentar todo mundo e, assim, vocês aqui, eu vou encerrar com tentando juntar as palavras que foram ditas sobre a Alzira no começo. Isso já é uma escrita coletiva, saca? A gente, sabe, não precisa só uma falar, uma pensar, escrever. A gente pode, uma fala, a outra escreve, a outra dá uma editada, entende?
né? Ninguém aqui tá sozinha mais, saca? Aí a gente junto que faz. Cidinha, você quer, enquanto eu organizo aqui as palavras, quer dar só uma palavrinha? Alguém também quer dar uma palavra final? Já faça uma inscrição aí pra gente. Alguém colocou aqui no chat, acho que foi a Helena, sobre a gente fazer um repositório de escritoras negras, né? E aí a gente queria só dizer para vocês que a gente tem uma biblioteca lá no Espaço Marielle Franco, e ela foi inaugurada já, e a gente tem já algum acervo. Eu dou alguns livros sobre racismo e feminismo lá para a biblioteca. Se vocês toparem, eu acho que a Dida, não sei, eu nem conversei com ninguém, nem conversei com a Dida ainda sobre isso, da gente usar esse espaço para fazer esse repositório de livros de escritoras negras, para a gente ter um lugar central que a gente possa movimentar, possa ir lá pedir emprestado ou levar livros, enfim, a gente pode tentar construir isso, né, Dida? Acho que as mulheres... Não, nós vamos receber, inclusive, alguns livros de estudos africanos e de relações étnico-raciais, de uma professora que está vindo do Mato Grosso aqui para Santos, já falou, mandou a lista. Acho que pode ser, a gente tem que conversar, acho que é legal. E antes da Fabi encerrar, vamos abrir a câmera de novo, porque chegou mais gente. A Gisele saiu e voltou, teve problema com a bateria, para a gente ter uma foto final, pode ser? Vamos lá, mulheres. Mari, Vera, Catinha Abril, Michele, bem-vinda, Michele. Dona Lúcia. Cadê vocês? Mari? Foram tomar café, será? Não tem o Jorge Henrique para levar o café na mesa, tá vendo? Tá vendo? Os privilégios de ter um Jorge Henrique. Né? Vera, Mari. Espera aí, tô tentando abrir a câmera aqui. Pode desligar o microfone e abrir a câmera. A Mari, eu acho que ela tá só... Espera aí, só um minuto. Porque a Mari também é super ativa, né? Eu tô vendo que ela tá tentando resolver um negócio aqui também. Tá, a Mari, enquanto ela tá com a gente. A dona Lúcia e a Michele. Eu vou tirar assim mesmo, gente, porque aí se elas voltarem em algum momento, a gente tira outra, tá bom? A Vera, cadê a Vera? Bem, eu vou tirar, pronto. Meninas, perdão aí, Heleninha, todo mundo, eu estou aqui cuidando do cabelo, para amanhã comparecer pelo menos ajeitadinha lá na praça, aqui em São Vicente, tá bom? Arrasa, Lúcia, arrasa. Porque o Juba tá subindo nas telhas, né? Eu não sei porque fiz o cabelo branco em mim, porque, nossa, eu tenho 15 anos, né? Beijo, lindas, maravilhosas. Ainda dá tempo? Opa, dá sim. Tira outra, peraí. Pronto, vou tirar. Então, vamos. Gente. Pronto, gente. Domingo de manhã é difícil. Foi. E, além disso, o João vai fazer concurso daqui a pouco, então tem que ter almoço. Ah, então tá. Não, concurso a gente de Santos. Ah, então tá. Não, vai lá, boa sorte para ele. Sei que consiga fazer uma prova tranquila e muito bem sucedida. Depois mande notícias. Tá? E aí a gente vai encerrar, só vou encerrar aqui mesmo, porque a gente fez aqui essa escrita coletiva. Eu vou falar bem aleatoriamente, porque daria para fazer um poema e eu acho que eu consigo até montar, depois a gente pode tentar fazer esse processo, tá? Alzira Alforria. Alzira Força e Consciência. Batalhadora e resistente. Enfermeira e ativista. Fundadora de um espaço de abrigo contra a violência. Luta na contradição. Na dor de aceitar a cor. Sofrendo racismo, ainda tem esperança. Conhecendo e lendo durante a feijoada. Saiu. O pertencimento à classe. O pertencimento à classe e vivendo com oralidade. Tá, quase saiu o negócio, né, gente? Dá para montar um negócio, não dá? Nossa, Fabi, que maravilhosa! Dá para montar aqui. Eu vou montar e aí... É porque eu fiquei ouvindo vocês, depois eu falei, eu não vou montar agora, mas a gente vai montar esse pequeno poema dedicado ao nosso primeiro encontro, que eu espero que tenham outros, que parece que vão ter, né? Sobre Alzira Rufino,
Vai ser o nosso Já tem. Vai ser o nosso poema coletivando. Coletivando, exatamente, pronto. E aí criou-se aqui um poema aí entre nós, então é isso que a gente produz juntas, é isso que a Alzira mostrou pra gente, que o que as mulheres pretas, né, que as mulheres negras têm, né, é isso, essa capacidade de estar em roda, de estar em círculo e de fazer coisas incríveis assim, ó, só de pensar, tá? Eu agradeço demais, a semana ainda continua, acompanhem a programação da Semana Teresa de Benguela, Baixada Santista, no semana de Teresa de Benguela.bs, no Instagram. A gente vai ter amanhã, no dia 31, em São Vicente, né? Sobre a revista Epa Rei, não é? Especificamente, né? Então, a gente vai ter aí Elisa, vamos ter a Carla Riesco também fazendo uma arte. E também, no dia 1º, que a gente vai fazer esse quase primeiro encerramento, que vai ser o 1º de agosto, que vai ser em Santos, que vão estar uma mesa super potente, acompanhem, tá? Divulguem e apreciem, curtam bastante a semana, porque ela tem feito bem para todas, pelo menos para mim, tem feito muito bem, tá bem? Então, axé para todas, um bom domingo, descansem, aproveitem, manas, até mais. Obrigada, Fabi, obrigada, mulheres. É.